Ela nem esperou chamar, mas você pode aplaudir o Senhor pela vida da pastora. Na verdade, ela já estava me cobrando ali, né? Você não vai subir para orar por mim? Né? Queridos, nós somos muito gratos a Deus pela vida dessa mulher extraordinária que o Senhor tem usado para nos fazer ouvir a sua voz e entender o seu querer. E nós cremos que hoje não será diferente. Assim como o Senhor tem usado cada um que tem passado por aqui, nós cremos que nessa noite ela se constitui diante de nós como a voz profética do Senhor. Eu queria que você estendesse a sua mão até ela. Eu queria que você orasse por ela nessa hora. Que você pedisse ao Senhor, no nome de Jesus, que ela seja esse instrumento do Senhor. Tua, Senhor, é a honra. Tua, Senhor, é a glória. Teu é o louvor. Tua é a adoração. E nós estamos aqui nessa noite com os nossos corações inclinados a Ti. E o Senhor bem sabe quanto temos necessidade por ouvir a Tua voz. E nós oramos agora para que a Tua filha, Senhor, ela seja um instrumento nas Tuas mãos. Que seja ela, Senhor, boca Tua para falar ao nosso coração. O nosso coração, Senhor, agora declaramos em nome de Jesus, é boa terra para a semente da Tua palavra. E cremos, Pai, que assim como tem acontecido a cada dia, a Tua semente germinará, crescerá e dará o seu fruto, e colheremos a 30, 60 e a 100 por um, e essa colheita será extraordinária para a glória do nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o seu meditar e que a sua palavra, Senhor, sejam agradáveis a Ti. Em nome de Jesus, que toda e qualquer interferência do reino das trevas para querer impedir a Tua filha de ministrar aos nossos corações nessa noite, que caia por terra agora no nome de Jesus. Que esse ambiente seja completamente tomado pela Tua glória. E que aqui, Senhor Deus, a Tua palavra, ora ministrada, flua. Que a Tua palavra alcance os nossos corações e volte para o Senhor, ó Deus, fazendo aquilo que Te agrada. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de começar o culto, eu estava conversando com as meninas e brincando com elas, né? E uma das meninas disse assim: pastora, a senhora está nervosa, né? Eu disse, imagina, só um pouco. Mas de fato, a gente cria tantas expectativas daquilo que Deus tem a nos falar, que não tem como a gente ficar normal, né? Sempre que a gente vai ministrar a palavra do Senhor, isso já deixa em nós um certo assombro, né? A gente já fica com um peso grande de ser boca do Senhor. Em se tratando dias de semana de direção profética, parece que o peso é maior, porque existe toda uma expectativa de ouvir a direção de Deus para todo um ano. E é assim que eu me sinto hoje, como alguém que tem um peso, né, uma mensagem para trazer para a igreja. E eu me coloco diante de Deus como essa pessoa que deseja de fato trazer essa palavra. Que o Senhor tenha liberdade, né, de falar em mim e no nosso meio, e que a sua voz seja ouvida em nome de Jesus. Porque eu sei que nesses dias nós temos ouvido a voz de Deus, não é verdade? O Senhor tem falado de forma tão impactante a nós desde o primeiro dia. Nós temos sido tão chacoalhados pelo Senhor. Ele tem nos dado tanta direção. E se você tem sido um ouvinte atento da palavra de Deus, você tem ouvido da direção de Deus, você tem ouvido daquilo que Ele tem falado. O fato é que o que tem ouvidos para ouvir, ouça, tem reverberado na nossa mente e no nosso coração. E nós ouvimos nesses dias que a gente sempre deve dar ouvidos àquilo que Jesus fala, né, Tiago? E a verdade é que, quando Ele fala repetidamente, a gente deve prestar muito mais atenção. E Jesus tem falado isso esses dias, de maneira repetida, que a gente precisa ouvi-lo.
E o ouvir de Jesus implica em obedecer, implica em dar atenção e obediência a Ele. E o Senhor, nesses dias, Ele tem construído um caminho, uma direção pela qual a igreja dele deve traçar esse ano. É por isso que a gente se reúne aqui. Porque a gente, como disse Tiago nesses dias, o nosso Réveillon só acontece no dia 8. O ano só vira para a gente no dia 8. Porque a gente começa a entender o que Deus quer para a gente, para o ano da gente, depois dessa semana. A gente entende assim. Amém? E o Senhor tem nos falado isso. Ele começou desde o dia 1 nos dizendo que nós devemos decidir. Que está em nós o poder de decidir. E a gente aprendeu que a gente pode decidir crer. E pode decidir crer, porque a gente deve esperar e apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ontem a gente entendeu porque a gente deve esperar e apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque existe um trono. Existe um trono glorioso. E esse trono está ocupado por um só que é digno. O nosso Senhor Jesus Cristo, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Ele é quem ocupa esse trono. E a verdade que é nosso papel fazer com que essa verdade desse trono que está ocupado seja conhecido por tantos outros que ainda estão em trevas, por tantos outros que são ovelhas sem pastor, por tantos outros que andam perdidos e errantes. Esse é o papel nosso como a igreja. E como o Senhor é lindo, quando esse culto começou, Vitor já começou dando spoiler da mensagem. Ele já começou dizendo que nós iríamos frutificar. Que nós iríamos frutificar. Sabe, essa é a grande expectativa de Deus para nós. Porque aqueles que estão lá fora em trevas, aqueles que são essas ovelhas perdidas e errantes, que andam sem pastor, eles só saberão que existe um trono ocupado com um rei que reina e que está no controle, se eu e você frutificarmos. Agora a grande pergunta de Jesus para mim e para você é: você está disposto a frutificar? Você precisa se fazer essa pergunta. Eu estou disposto a frutificar? Esse é um questionamento que deve bradar dentro de mim e dentro de você. Para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, no livro de Marcos, capítulo 4. Nós estivemos lendo esse livro mês passado. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler do 1 ao 34. Marcos 4. Diz assim a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco e onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam juntos dele
com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e se lhe dará, e aos que não têm, com a medida que vos tiverem medidos, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois aos que têm se lhe dará, e aos que não têm, até o que se tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola os apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém? Nós estamos aqui diante do nosso Senhor Jesus Cristo e uma grande multidão, e seus discípulos também. E o nosso Senhor Jesus aqui ele inaugura uma metodologia nova. Vocês sabem que durante o ministério de Jesus curou enfermos, Jesus expulsou demônios, Jesus fez muita coisa. Mas a maior parte do seu ministério, Jesus se dedicou ao ensino. E aqui Jesus está ensinando. E diante do ensino, Jesus está mudando agora a didática do ensino dele. Ele aqui começa a falar aos seus ouvintes por meio de parábolas. E aí, para que você entenda o significado de parábola, a parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então, Jesus aqui começa a ensinar aos seus ouvintes por meio de parábolas. Mas por que será que Jesus começou a mudar essa metodologia? Por que que agora Jesus começa a ensinar por meio de parábolas? Vocês sabem que a Bíblia nos diz no livro de João que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
A verdade é que Jesus começa a falar abertamente sobre as verdades do reino de Deus. Mas aqueles que deveriam receber essa palavra com alegria não a recebem. Na realidade, há no coração daqueles homens judeus muita incredulidade a respeito de Jesus ser o Messias. Eles não criam em Cristo como o escolhido de Deus, como o filho de Deus, como o enviado de Deus. Então, a palavra de Jesus era recebida no coração daqueles homens com incredulidade e com desdém. Eles desdenhavam daquela palavra que era dada por Jesus, porque eles consideravam a Jesus simplesmente como o filho do carpinteiro, como alguém comum. E Jesus entendeu, em determinado momento, que ele não deveria mais se esforçar para que aquelas pessoas compreendessem a verdade do Evangelho, porque elas não queriam receber aquela palavra. Porque elas simplesmente ignoravam a palavra de Jesus. Então Jesus aqui inaugura um novo método de ensino. Ele começa a ensinar por parábolas. Por quê? Porque as parábolas só haveria compreensão completa e profunda das verdades do Evangelho de quem houvesse interesse sincero no coração. Somente as pessoas que tinham interesse profundo pelas verdades que Jesus expunha é que haveriam de entender aquilo que ele estava falando. É por isso que aqui, a partir daqui, Jesus começa a ensinar por parábolas. Isso é proposital. E Jesus começa a ensinar por parábolas, e você vai ver em muitas delas que Jesus traz explicação somente para os seus discípulos. Somente para os mais próximos, somente para aqueles que realmente tinham interesse em aprender e compreender aquilo que Jesus estava falando. E diante dessas parábolas que a gente leu aqui, registradas em Marcos, as primeiras parábolas registradas aqui, nós vamos justamente compreender que o Senhor Jesus começa a fazer a comparação do reino de Deus com sementes. Ele começa a comparar o reino dos céus com sementes. E nisso já vai uma verdade, implícita nessas palavras. É desejo de Jesus, é desejo de Deus que eu e você possamos frutificar. Esse é o desejo de Deus. Ele espera isso da sua igreja. Ele espera frutificação. E a primeira parábola que o nosso mestre vai nos apresentar aqui é essa parábola que a gente conhece bem, que é a parábola do semeador. A gente vai ver nesses versículos de 1 a 20, Jesus apresentando a parábola e explicando a parábola aos seus discípulos. E nessa parábola, alguns elementos de comparação aparecem aqui. E a gente vai ver que o primeiro elemento é o semeador. E o semeador aqui é representado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como aquele que é o grande evangelista, o maior de todos os evangelistas. Mas todos aqueles que se aproximam de Jesus, que se identificam com Jesus, também se tornam, assim como ele, semeadores. Esse também é o meu papel e o seu papel como igreja do Senhor, semear a palavra. O segundo elemento de comparação que Jesus apresenta aqui nessa parábola é a semente. E a semente, o próprio Senhor Jesus vai nos dizer que é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E os outros elementos que aparecem aqui são os tipos de solo. E a gente vai ver que cada um desses solos representa a maneira como as pessoas recebem a palavra de Deus. O primeiro solo que Jesus apresenta é a beira do caminho. E a parábola vai nos explicar, ou melhor, Jesus nos explica que esse tipo de solo, quando a semente cai à beira do caminho, Jesus diz que enquanto ainda ouvem a palavra, o maligno vem e rouba essa palavra. As aves do céu vêm e comem essa semente. Esses são aqueles que ainda estão ouvindo a mensagem do Evangelho e Satanás vem e lhes rouba a palavra. Talvez alguns de vocês, em algum momento da sua vida, tenham chegado na igreja, tenham começado a ouvir a mensagem do Evangelho
e por algum momento de distração aquela mensagem foi roubada. Quantas vezes isso já não nos aconteceu? Em algum momento o maligno roubou a palavra de nós. E essa semente que cai à beira do caminho impede que a palavra germina e cresça no coração dos homens. O segundo tipo de solo que é apresentado aqui é o solo rochoso. E eu quero que você entenda que esse solo rochoso que Jesus fala aqui não é um solo misturado com pedras, não é uma terra misturada com pedras, mas é um solo de rocha, literalmente, com uma pequena camadinha de areia. Jesus está falando de um solo literalmente rochoso, mas existe uma camada superficial de areia. Então o que é que acontece? A semente cai ali, naquela camadinha superficial de areia, e logo ela começa a germinar. Por quê? Porque a semente é poderosa, ela germina aonde ela cai. Só que, sendo essa semente caída num solo rochoso, ela não tem raiz, ela não tem para onde se expandir, ela não tem onde encontrar água. Por quê? Porque o solo é rochoso. E a Bíblia compara esse solo rochoso com aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não duram muito tempo. Por quê? Porque não possuem raiz. Logo chegam as angústias, as perseguições por causa da palavra, e devido a esse calor das pressões, que a Bíblia chama do calor do sol, essa plantinha logo murcha e morre. Essa semente não dá o seu fruto. O outro solo apresentado por Jesus é o solo espinhoso. É essa semente que germina, que cresce, mas num solo que é envolvido por espinhos. E esses espinhos, Jesus vai explicar aos seus discípulos e a nós também, que são os cuidados desse mundo, as riquezas, os deleites, as ambições. E tudo isso vem concorrer com a palavra do Senhor, impedindo com que ela produza o seu fruto. Então essa palavra fica infrutífera no coração de muitos que a recebem. Talvez no meio da igreja existem muitos que estão assim, com a palavra ainda sufocada por espinhos, impedindo que ela produza o fruto para o qual ela foi lançada. Mas o último solo que Jesus apresenta é a boa terra. Diga aleluia. Glória a Deus, porque existe solo, meu irmão. Jesus diz que a boa terra é aquela que a semente cai, ela germina, ela cresce e ela dá o seu fruto. Ela frutifica. E ela frutifica de uma maneira extraordinária. A semente que menor frutifica, ela frutifica a 30 por 1. Então, o crescimento mínimo é de 30 por 1. O mediano é de 60 por 1. E o máximo crescimento é de 100 por 1. Então, o que vai determinar o quanto essa semente vai frutificar é o quanto esse solo está preparado para receber essa semente. Quanto mais preparado esse solo tiver, mais essa semente vai frutificar. Por quê? Porque a semente é poderosa. Porque ela é lançada para dar fruto. Meu irmão, você precisa começar a entender que essa parábola fala da nossa realidade. Talvez muitos de nós tenhamos transitado por esses tipos de solos todos. Talvez nem sempre você foi uma boa terra. Talvez algum dia da sua vida você esteve à beira do caminho. Talvez você já foi um solo rochoso. Talvez você já esteve entre espinhos. Mas hoje eu creio estar diante de boas terras. Amém? E se eu estou diante de boas terras, você há de convir comigo que a gente foi bem provado nesses últimos 2 anos, não é verdade? A pandemia provou o tipo de solo que havia dentro da igreja. No mundo todo, tá? No mundo todo. A realidade é que muitos foram sufocados. A realidade é que muitos estavam à beira do caminho. A realidade é que muitos murcharam com o calor e com as pressões. Mas você está aqui. Eu estou aqui. Existe uma expectativa do céu pela minha vida e pela sua vida. Por essa semente que foi plantada no meu coração e no seu.
para que ela produza esse fruto tão poderoso. Sabe, e a gente leu esse capítulo até quase que o final, e você precisa entender o seguinte: essas palavras de Jesus, elas não estão soltas, elas não são desconexas, não estão aqui de maneira aleatória, não. Ele colocou isso com uma conexão e com um sentido. Ele fala da parábola do semeador, e ele começa a falar dessa expectativa da produção, de uma superprodução. Eu quero que você imagine comigo, a gente está no tempo da manga, vocês estão tomando suco de manga de dia, de tarde, de noite, não é verdade assim? Ou é só lá em casa? Minha gente, é muita manga, não é verdade? É muita manga. Agora tu imagina, chega dezembro e janeiro. Aí, tu vai olhar para a mangueira, o que é que tu vai ver, menino? Manga. Ou tu acha que a mangueira vai dizer assim, tá, vai chegar a época de eu produzir manga. Eu vou produzir um bocado de folha, mas muita folha para ninguém ver as mangas. É assim que acontece. Ela fica se amostrando, chamando, vem Albânia, vem pegar a manga espada. É assim ou não é? Fica aquela árvore bem bonitona, se amostrando, as mangas caindo assim, ó. É ou não é? Minha gente, é impossível de chegar o tempo da produção e a árvore esconder o seu fruto. Você está entendendo? Não tem como esconder, não. A mangueira não vai esconder as mangas, não. Ela vai se amostrar com as mangas. Meu irmão, não tem como tu esconder o fruto que está dentro de tu, não. Jesus ensina isso com a parábola da candeia. Ele disse assim, olha, como é que você vai pegar uma candeia e vai colocar ela debaixo de um cesto ou debaixo da cama? Tu já pensou, Magal, faltou energia. Faltou energia. Aí Clebinha diz, Magal, pega a vela. Ou na casa de Magal tem lâmpada de emergência, que Magal é chique, não sei. Aí pega a vela. Aí vai botar a vela debaixo da cama, é? Não. Os crentes, feito eu, pega o copo. É ou não é? É assim que vocês fazem, que lá em casa faz assim. Pega o copo e começa a derreter, né? A vela e pingar. Bota no copo o suporte de vela, que ele se transforma na hora que você é chique. E bota lá na prancha mais alta da casa. É assim ou não é? É, lá em casa faz assim. Porque você não vai acender uma vela para colocar ela embaixo, não, porque ela não vai iluminar nada. Não é verdade? É isso que Jesus está nos dizendo. Ninguém vai acender uma candeia e vai colocar ela debaixo do cesto ou debaixo da cama, não. Ele vai acender a candeia para colocar ela no lugar mais alto da casa para que ilumine toda a casa. Presta atenção. Na hora de você frutificar, você não tem como guardar o seu fruto. Você não tem como esconder o seu fruto. Ele tem que aparecer. Ele tem que ser visto. Todo mundo tem que ver tuas mangas. Tu está entendendo? Todo mundo tem que ver quem você é. Que tipo de árvore você é. Você não pode esconder sua luz. Ela não pode estar escondida debaixo da cama. Ela não pode estar escondida debaixo do cesto, não. A nossa luz tem que estar no lugar mais alto. No texto de Lucas, Jesus vai dizer assim, olha, você vai ter que colocar no cume dos montes, no lugar mais alto. Tem que ser visto, tem que iluminar, tem que aparecer. Aí Jesus, nesse texto, nessa parábola da candeia, ele vai dizer assim, olha, não tem nada que está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. É os crentes, que é umas peças raras. Jesus está falando do pecado. Os crentes tudo santo. Jesus está falando de pecado oculto, que não tem nada que se faz oculto, que não venha a ser revelado. E o dedão acusando assim. É verdade ou não é que tu faz isso com esse versículo? Isso é a tua base bíblica para fundamentar pecado oculto. Mas Jesus não está falando disso. Presta atenção, crente, no que é que ele está falando aqui. Ele está falando
que ele estava ensinando aos seus discípulos por parábolas. Porque tinha gente que não queria ouvir. Tinha gente que não queria entender aquilo que ele estava falando. Tinha gente que achava que era besteira aquilo que Jesus estava dizendo, que não valia a pena ouvir Jesus. Ele está dizendo assim: olha, eu estou falando a vocês agora em oculto. Eu estou falando agora por meio de parábolas. Mas vai chegar um tempo que vocês vão falar isso no alto das praças. Vai ser revelado. Vai ser mostrado. Jesus estava falando de 2 fundamentos aqui. Primeiro, do fundamento do seu próprio ensino. Exatamente isso que eu acabei de falar. Eu estou falando em oculto, para que um dia vocês revelem publicamente. E Jesus também estava falando do resultado da semente no coração dos homens. Sabe? A semente, quando ela é germinada, ela fica onde? Em oculto. É debaixo do solo. E a germinação acontece em oculto. Sabe, ela acontece dentro da semente, dentro do solo. Ninguém está vendo aquilo ali acontecendo. Mas daqui a pouco a plantinha sai, ela é revelada. O que é feito em oculto é feito para ser revelado. O que Jesus fez dentro de você, Ele fez para que o mundo conhecesse. Ele fez para ser revelado. Aquilo que está dentro de você não é para ficar somente dentro de você. É para ser revelado. Jesus disse que é com esse fim, é com o fim de ser revelado, que as coisas que foram feitas em oculto, escondido, elas foram feitas para serem reveladas, para serem manifestas. O fruto, ele tem que aparecer. A luz, ela tem que brilhar. Meus irmãos, eu não sei se vocês compreendem tudo que Deus está falando com a gente nesses dias. Eu fico assombrada. Eu não sei se vocês ficam ou não, porque eu já pedi tanta graça a Deus, tanta misericórdia, tanto Jesus me ajude, Jesus venha cá. Porque a impressão que eu tenho é que eu não vou dar conta, mas eu sei que eu vou dar conta porque Ele está comigo. Porque o negócio está puxado, minha gente. O Senhor começou dizendo para a gente que a gente precisa decidir. Meu irmão, preste atenção. Você vai ser colocado em encruzilhadas, você vai ter que decidir o que você vai fazer. O Senhor disse que a gente precisa crer. Virão situações para abalar a tua fé, mas você vai precisar crer. O Senhor Jesus me disse que eu preciso esperar e apressar a sua vinda sem me distrair. Eu não sei se você está percebendo o cenário que te espera em 2022. Olha só para o Brasil, que já está uma bagunça grande. Mas Jesus conta com você para apressar a vinda dEle. Jesus conta comigo. E sabe, para você entender que você não está só, Ele te disse ontem: eu estou no controle, eu estou no trono. A nossa pastora disse assim: olha, antes dele mostrar a João todas as calamidades e desgraças que iriam acontecer no mundo, Ele mostrou o trono. Ele mostrou o trono para que nós compreendêssemos que, independente da bagunça que a gente possa ver, Ele continua governando as coisas. Isso tem que ser um estímulo para a minha fé e para a sua fé. Eu preciso decidir frutificar. Há uma expectativa do céu ao meu respeito e ao seu respeito. Jesus fez essas coisas propositalmente. E você pode ficar pensando: mas é muito difícil tomar essa decisão. Mas você já decidiu. Desde o dia 1 você disse: glorifica-te às minhas custas. Eu não sei se tu lembra disso, crente, mas você falou e o céu se lembra. Glorifica-te às minhas custas. Sabe, muitas vezes a gente fica com uma conversinha tão mole. Uma política de boa vizinhança os crentes têm. Porque hoje no mundo as pessoas falam o que querem, elas falam o que querem, do jeito que querem. Elas defendem as bandeiras mais absurdas e malignas, e elas fazem isso com propriedade.
Aí eu e você, a gente não pode falar nada. A gente não pode falar nada. Porque senão a gente vai ser fanático. Porque a gente vai ser homofóbico. Porque a gente vai ser tantas outras coisas que eu nem sei mais dizer o nome nesse mundo. Porque a gente está simplesmente colocando a nossa candeia debaixo da cama. Só que o Senhor Jesus está dizendo: chegou o tempo de você ser revelado. Chegou o tempo de você ser revelado o que eu fiz oculto em você. Chegou o tempo de você ser revelado. Esse é o ano de você decidir ser revelado. Você precisa decidir defender a verdade do Evangelho. Sabe, naquelas rodas de conversa, que as pessoas começam a denegrir o Evangelho de Cristo, começam a falar a favor de aborto, de homossexualismo, de tudo que denigre a santidade do teu pai e do meu pai. Você tem que abrir sua boca. Você precisa defender e levantar a sua bandeira, porque a sua candeia está no ponto mais alto. Você precisa pregar o Evangelho. E você começa a se preocupar, mas como é que vai ser? Muitas vezes essas rodas de conversa acontecem nos ambientes de trabalho. E agora eu vou ficar sendo perseguido no trabalho. E agora eu vou ser mal visto no trabalho. E agora tantas coisas, eu vou perder meus amigos, minha família. É verdade. Talvez tudo isso possa acontecer com você. Mas o fato é que nenhum governo, nenhum dominador desse mundo sustenta a tua vida. Não são eles que te sustentam, não são eles que te governam. Jesus nos disse exatamente assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca se acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Não tema. Não tema, pequeno rebanho. Sou eu quem cuido de você. É isso que Jesus está dizendo. Não fica com medo se teu emprego vai ficar em risco, se você precisar defender sua fé. Não fica com medo se tuas relações familiares vão ficar estremecidas, se você precisar defender sua fé. Não fica com medo se você for perder seus amigos, se você precisar defender sua fé. Não tema, pequeno rebanho. Eu te sustento. Sou eu quem te sustento. Você não precisa juntar tesouros na terra. Tudo aqui se acaba. Tudo aqui se acaba. Ajunte tesouros no céu. Não fica angustiado com o que você vai precisar falar, com aquilo que você vai dizer. Na leitura de hoje, de Mateus, o Senhor Jesus disse que naquela hora, talvez se você for entregue ao tribunal, Ele vai lhe dar a palavra para falar. O Espírito na mesma hora vai te revelar a palavra. Você não precisa temer. E você não precisa se preocupar, porque o Evangelho tem que ser semeado em amor. Eu não sei qual é a tua visão de amor. Talvez ela esteja um pouco deturpada. Talvez o amor que você está em mente seja o amor que o mundo apresenta. O amor que não confronta e que não fere. Mas o amor de Deus, ele fere. A verdade é que você precisa semear. Porque a semente, ela é poderosa. Sabe, quando você se levanta e defende a verdade, quando sua vida é genuína com essa palavra que você defende, ela dá o seu fruto. E essas são as explicações das duas últimas parábolas que nós lemos.
a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Jesus vai dizendo assim para a gente que a semente, o semeador, ele lança a semente na terra e ele dorme, ele acorda, ele vai fazendo os seus outros afazeres. E o que é que acontece com a semente? Ela germina e cresce. A semente, ela germina e cresce sem que o semeador esteja ali, durante todo o tempo cuidando dela. Porque a germinação, ela é um milagre do céu. Sabe, talvez, quando você defender a palavra do Evangelho, talvez isso cause repulsa no coração de quem ouve. A gente estava ouvindo uma conversa dessa ontem, no final do culto, que alguém estava dizendo para outra pessoa que aceita Jesus, e essa pessoa, que raiva! Eu não sei se porque tem gente rindo aqui, tem alguém se identificando com a história. Mas a verdade é que essa semente fez sentido. Ela germinou e cresceu porque ela é poderosa. Ela é poderosa. Não foi o semeador, foi a semente. Você entende? Foi a semente. Aquela palavra do semeador chato ficou no juízo da pessoa assim. E essa pessoa agora está uma semeadora chata também. Ela aprendeu. E a palavra que ela fala fica no juízo assim. Entendeu? E depois desce para o coração. Porque a semente é poderosa. A semente é poderosa. Você precisa entender que há um poder na semente. Jesus nos diz na última parábola, a parábola da semente do grão de mostarda, que ela é a menor das sementes. Naquele tempo era a menor das sementes conhecidas. Ela não é a menor semente do mundo, a menor é a do morango. É menorzinha ainda que a do grão de mostarda. Mas ela é muito pequenininha, né? Você já viu uma semente de grão de mostarda, né? Bem pequenininha. E a verdade é que Jesus disse assim, que essa semente, quando ela é semeada, ela cresce e ela se torna a maior das hortaliças. Eu fiz uma breve pesquisa e diz que ela pode atingir uma árvore até de 5 metros de altura. Então, imagina o tamanho dessa mostardeira de 5 metros de altura. E a Bíblia vai dizer que ela estende seus ramos e os pássaros pousam e se aninham à sua sombra. Agora, deixa eu te lembrar de uma coisa. Lá na nossa primeira parábola, os pássaros comiam as sementes. Quando você cresce, os teus inimigos se aninham à tua sombra. Você alimenta os seus inimigos. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Eu não vou amar somente a quem me ama. Eu não vou servir somente a quem me serve. Eu vou dar sombra para os meus inimigos. E eu vou alimentá-los também. Essa semente era tão pequena, tão desprezível. Quantas vezes a palavra do evangelho ela é desprezada? Mas você precisa semeá-la. Você precisa semeá-la, porque essa é uma semente poderosa, que por si só germina e cresce, dá o seu fruto, e produz uma árvore, que é tão grande e vai estendendo os seus ramos. Daquele grande e glorioso dia, essa árvore vai ser tão grande. Uma fileira de tantos santos, tantos santos, tantos santos, formando uma grande árvore. O Senhor espera isso de mim, de você. Há uma expectativa do céu pela nossa decisão. Eu tenho que crer para apressar a vinda do Senhor. Porque eu tenho expectativa que eu vou estar diante do trono. Diante do trono. Mas eu não vou só.
Eu tenho que levar muitos comigo. Eu tenho que formar muitas fileiras. Eu tenho que dar fruto permanente. Fruto que se apresente diante do meu Pai. E Ele diz para mim: mostre-me suas mãos. E eu vou dizer: aqui, meu Pai. E Ele vai olhar para mim e vai se alegrar. E vai dizer: valeu a pena ter morrido por Albânia. Valeu a pena ter morrido por Vanderlei, ter morrido por Paulo, ter morrido por Valdilene, ter morrido por essa igreja, a igreja Ebenezer aqui, ter morrido pelos meus filhos. Eles entenderam a mensagem. Meu irmão, esse ano você vai ser apertado. Defenda a sua fé. Que brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você precisa entender que o Senhor espera isso de você. Eu queria te contar uma curiosidade, só para a gente terminar, a respeito do grão de mostarda. Sabe, as pessoas que trabalham com agronomia, eles fazem muito a hibridação de sementes, que é a mistura das sementes. Eles fazem isso para que as sementes melhores, elas se reproduzam mais. Então, eles vão ali e misturam as sementes para produzirem sementes de melhor qualidade. E eles conseguem fazer isso com todas as hortaliças, menos com o grão de mostarda. Eles não conseguem fazer a hibridação com o grão de mostarda. E o que é que isso tem a ver com a gente? Eles não conseguem fazer mistura no grão de mostarda. Ela é uma semente genuína. Você está entendendo? O que é que tem que frutificar no seu coração e no meu coração? É uma semente genuína, sem mistura. Você não pode misturar aquilo que você acha que convém para agradar as pessoas. Não, é a semente genuína do Evangelho. É essa que tem que germinar e crescer. Quando eu estou falando de defender sua fé, é claro que eu estou falando de você abrir sua boca assim, e falar, e pregar, e argumentar. Eu estou falando disso. Mas eu estou falando muito mais da sua vida fazer sentido na terra. De que quando você abre a sua boca, as pessoas dizem assim: não, ela pode falar, porque a vida dela fala mais do que ela. De que quando eu for falar de família, as pessoas podem dizer: não, ela pode falar de família, porque ela é bem casada, ela é uma boa mãe. De que quando eu for falar de igreja, ela participa de uma igreja que é saudável. Você está entendendo o que eu estou falando? A sua vida tem que ser íntegra. Você não pode pregar um evangelho com misturas. Você não pode ser defensor da verdade do evangelho com a vida com um telhado de vidro. Você não pode. Você deveria ter medo, porque eu tenho medo. Quanto mais nós elevamos o nível da santidade, mais perigoso fica para nós. Você está entendendo? Quanto mais a gente se aproxima da glória, mais perto a gente fica da morte. Se eu resolver andar em pecado e querer defender a verdade do Evangelho, isso é muito perigoso para mim. A minha vida precisa ser uma bandeira daquilo que eu prego. O Senhor está me convidando e te convidando neste ano a dizer: Senhor, Tu és a minha bandeira. Tu és o meu Jeová Nissi. Tu és a minha bandeira, Senhor. Eu não vou deixar escarnecer do Evangelho de Cristo. E eu não vou escarnecer o Evangelho de Cristo. O Senhor é a minha bandeira.
O Senhor vai à frente. O Senhor se responsabiliza. O Senhor vai me fazer frutificar. Você está disposto a frutificar? Fica de pé em nome de Jesus. E mais uma vez o Senhor nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.